Olá a todos, meu nome é Paulo Henrique, sou nutricionista e este é o canal Conexão Nutricionistas. O intuito do canal é conectar os nutricionistas de diferentes áreas e segmentos da nutrição com entrevistas com nutricionistas gabaritados na área, e o intuito principal é conectar todos os profissionais da área com ensinamentos, dicas, conteúdos. E desde já eu convido a todos a se inscreverem no canal Conexão Nutricionistas no YouTube, a fim de receber as notificações das próximas entrevistas, além de poder maratonar as maravilhosas entrevistas já existentes no canal. E na entrevista de hoje, vamos estar falando sobre defesa para penalidades na vigilância sanitária. Tema bem recorrente, que muito não se ensina muito na graduação, mas que ocorre com muitos nutricionistas, essa defesa, esse direito da autoinfração com a vigilância sanitária. E para isso convidamos a doutora Márcia Mello, que pela segunda vez aceitou participar do canal, viu? Gratidão. Eu que agradeço, Paulo. Bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre a doutora Márcia Mello. É nutricionista, é especialista em microbiologia, é docente em cursos de pós-graduação, é supervisora de qualidade, consultora em restaurantes comercial, é palestrante, ministra diversos cursos de aprimoramento para nutricionistas, dentre esses, o de defesa para penalidades da vigilância sanitária, da qual vai estar sendo feito em 2 dias, né, pela SANI, ainda esse mês, né? Isso, dia 28 e dia 29, Paulo, no horário noturno, para pegar o pessoal depois do home office, depois do trabalho. Quais as penalidades mais comuns que existem na indústria ou no comércio de alimentos, onde o nutricionista ou o responsável, né, pode receber de atuação da vigilância sanitária? Toda vez que existe uma falha no processo produtivo, já dá margem a uma penalidade. E muitas vezes essa penalidade ela nem é justa, pode acontecer no momento operacional, em que a situação ali realmente pode ser, vamos dizer assim, está sob controle, porém existe um desvio. E aí o fiscal interpreta aquilo como simplesmente uma penalidade, uma infração, né? E aí pode, ou ele tem as duas opções, ou ele já parte para o termo de infração, que vai gerar uma multa, ou parte para uma notificação e dá até um prazo para você corrigir. Mas, então, as falhas mais comuns acontecem durante o processo produtivo, que tem a ver com as boas práticas de fabricação, né? Via de regra é isso. Então, pode ser algum equipamento que não está bem higienizado, ou alguma contaminação cruzada. Muitas vezes acontece de se achar nessas operações que a vigilância sanitária faz em conjunto com a polícia, que a polícia civil, o departamento que cuida de crimes contra a saúde pública, né? Eles muitas vezes fazem junto com o PROCON, Polícia Civil e Vigilância Sanitária, fazem algumas ações em conjunto, e aí eles identificam vários problemas. E os mais comuns seriam produtos sem procedência, ou seja, você abriu uma embalagem, guardou num potinho, colocou num saquinho, mas não tem uma etiqueta. Ou tem uma etiqueta de validade, mas não tem a procedência. De onde que veio aquilo? Qual é a origem daquele produto? Então, produtos sem procedência, produtos vencidos, com validade vencida, isso é muito comum, mais do que a gente imagina, né? E é complicado, porque cai dentro de um aspecto legal, que é tanto a parte sanitária quanto uma parte civil, que a legislação civil, vamos dizer assim, o Código de Defesa do Consumidor, que não é um código sanitário, é um código de defesa do consumidor, ele é utilizado pela Justiça e pelos órgãos de fiscalização, como o PROCON, e pela própria polícia, no caso de uma denúncia, é encarado como um crime e é sujeito a detenção e flagrante. Você pode ser detido, preso em flagrante, e aí você paga ou uma multa, uma fiança absurda, assim, alta, né? Não é absurda, né? É uma fiança alta, ou você pode
realmente você acaba, de qualquer forma, você acaba respondendo o processo. E esse processo, às vezes, leva 2 anos, você perde a primariedade, e quem vai preso? Quem estiver responsável no momento. Lógico, se o responsável técnico vai ser acionado, seja ele quem for, o dono do restaurante, ou o nutricionista, ou né, seja quem está com o seu CRN lá, ou com o seu nome lá, como profissional habilitado, ou pessoa, né, física ali responsável, vai ser acionado. Mas quem estiver no momento, seja o gerente, um garçom, uma recepcionista, qualquer um pode ser, Estiver pelas regras, respondendo pode por ser aquele momento que a vigilância chega, né? pelo momento. Quem estava no local? Fulano, você vai com a gente. Você vai com a gente. É assim. Geralmente O a que acontece é isso. vigilância, ela vai para o denúncia ou ela vai simplesmente para atuar, conhecer o local? O trabalho da vigilância sanitária, a gente precisa entender um pouco isso também, né? Todo o processo de trabalho da vigilância sanitária está vinculado ao SUS, né? O SUS é muito maior do que a gente pensa, por isso que a gente realmente precisa preservar ele, porque está tudo ligado a ele, a esse serviço único, né? Vamos dizer assim, de saúde, e que inclui o serviço da vigilância sanitária. E aí cabe às prefeituras, né, cidades, cada cidade ter a sua equipe de vigilância sanitária. Só quando tem uma cidade muito pequena, que aí, via de regra, ela faz parceria com uma cidade próxima, maior, com mais condição, e aí se faz a vigilância sanitária através da vigilância sanitária daquela cidade, através da prefeitura daquela cidade. Mas é descentralizado, então. No caso, cada cidade acaba ela que faz a sua fiscalização e a garantia da saúde pública, não só em restaurantes, mas no salão de beleza, nas farmácias, nos grandes eventos, quando é possível, né, aglomeração. A vigilância sanitária é responsável por muita coisa, né? Então, ela, via de regra, ela vai fazer a fiscalização mediante uma denúncia. Ou quando é o momento, que geralmente é uma vez por ano, ali, para o momento de renovação do alvará sanitário, que aí a vigilância sanitária precisa ir para fazer aquela avaliação, ou seja, o estabelecimento já está aguardando, já não sabe o dia, mas sabe que vai chegar. E então, via de regra, ela vai por denúncia. Outras situações comuns também são as diligências, né? São aquelas operações que elas fazem porque recebem muitas reclamações, por exemplo, de comida de rua ou de alguns estabelecimentos, churrascarias ou lanchonetes fast food. Então, eles acabam montando uma força-tarefa e aí a mídia vai junto, vai o departamento de defesa do consumidor da polícia mesmo, né? Vai a vigilância sanitária, vai o PROCON, vai todo mundo e pega todo mundo, geralmente quando, né? Sábado à noite, sexta-feira à noite, isso quando existe o movimento, isso falando sem contar com a pandemia, né? No movimento normal, vamos dizer assim. Mas a gente precisa lembrar, falando de tudo isso, que existe uma estatística aí, uma pesquisa, Paulo, dizendo que quando todas essas regras, esses protocolos que a gente está seguindo por conta da Covid, né? Quando isso melhorar, essa situação de pandemia melhorar, a recuperação econômica dos barzinhos, dos bares, restaurantes, que trabalham principalmente na noite, né? Estão dizendo que a recuperação econômica vai ser em tempo recorde, ou seja, as pessoas estão tão ávidas, tão desejosas de se aglomerarem novamente, né? De participarem, de se encontrarem, né? De participarem de eventos e tudo mais. Social, né? A gente é movido à sociedade, né? Ficar recluso, ser né? Humano, né? Exatamente. Então, a ideia é que vai ser uma recuperação tão grande que a gente precisa se prevenir agora com relação a essa questão sanitária também, essa questão da vigilância, porque, com certeza, hoje a vigilância sanitária está muito envolvida com as ações contra a disseminação do vírus e também para vacinação, ok? Mas quando isso tudo melhorar, eles vão voltar à sua atuação em fiscalizar e garantir a saúde pública. Então, como vai ter muita gente aglomerada, muita gente
trabalhando para a prestação desse tipo de serviço, a gente precisa entender também, quando acontecer uma penalidade, como é que a gente faz a nossa defesa. Ou seja, a gente vai ter que trabalhar na prevenção e também na defesa, né? Saber quais são os nossos direitos, qual é o maior desafio em relação a tudo isso, e muitas vezes o profissional não sabe o que fazer, como fazer. E a ideia do nosso curso é para isso também, para ajudar. Exato. Pegando esse gancho, quais os principais desafios durante uma defesa para a vigilância sanitária? Ou seja, recebeu a atuação, o que o Nutri tem que fazer? Então, primeiro entender que não é um bicho de 7 cabeças. Você pode receber uma notificação que muitas vezes você tem um prazo para resolver aquele problema, ou não tem prazo nenhum, e a fiscalização pode nem dizer para você quando é que ela vai voltar, e ela voltar, de repente, no dia seguinte. E se você não tiver corrigido aquele ponto, né, aquele desvio, vamos chamar assim, aquela infração, você pode receber um outro documento, que é o termo de infração. E aí o termo de infração já é esse termo é que gera a necessidade de você fazer uma defesa, de montar, elaborar, escrever uma defesa técnica, né? Então, o maior desafio aí é você não só elaborar a defesa, fazer aquela cartinha padrão e tal, mas você também garantir que você não vai voltar a incorrer no mesmo erro, ou seja, evitar a reincidência, porque a reincidência significa que você não é mais primário. Se você não é mais primário, ou seja, você vai pagar o valor da multa em dobro. O valor da multa vai ser em dobro, e assim sucessivamente. Então, o maior desafio para mim, qual que é? É você fazer uma boa defesa, se livrar daquela multa e, ao mesmo tempo, fazer um plano de ação para garantir a não retornar naquele erro, para garantir o quê? Que as ações que você implantou ali de corretivas, ações corretivas que você implantou, elas não voltem realmente, elas permaneçam. E aí o desafio é você escolher alguém, mesmo um colaborador, na indústria, no caso, um funcionário, um encarregado, um líder, alguém que possa acompanhar aquele ponto, que foi um ponto de melhoria, não vamos chamar de problema, né? Foi um desvio, ok, foi um ponto que precisava ser melhorado, ok, mas alguém que acompanhe que aquela ação corretiva que você implantou, ela continue sendo permanente, para a gente não ser penalizado como reincidência e pagar aí uma multa maior ainda, né? Essa defesa é uma carta, é um documento, é um dossiê que o Nutri tem que fazer e entregar para a vigilância? Então, na verdade, não existe. Até a própria Anvisa tem lá um modelinho, simplório, igual quando você faz uma defesa em próprio punho para uma multa de trânsito, por exemplo. Dá para fazer. Só que assim, o ideal é você montar um documento, uma carta mesmo, um documento técnico, seu como responsável técnica, né, ou como consultora, como a pessoa profissional que responde por aquele estabelecimento. Mesmo que não seja você o profissional que assina a RT, mas é você que dá assessoria para aquele local. Então, assim, a gente tem como fazer um documento, elaborar uma carta mesmo, com todos os pontos técnicos que possam contrapor aquela... Aí que vem vários argumentos que a gente pode utilizar, né? Mas o que a gente precisa entender é que não precisa realmente você constituir um advogado para fazer uma defesa contra a penalidade da vigilância sanitária, porque não se trata de um processo judicial, se trata de um processo administrativo. Então, enquanto for um processo administrativo, você mesmo, o próprio dono do estabelecimento, inclusive, ele mesmo pode fazer a defesa dele. Só que, quando essa defesa é feita por um profissional técnico habilitado, ela ganha um corpo, ela ganha uma argumentação que, via de regra, não tem, como é que eu vou dizer assim, não tem como
quem está julgando não aceitar. Por quê? Porque é baseada em legislações, baseada em argumentação técnica, e quem vai julgar quem é? Ou o próprio fiscal, aqui em São Paulo, é o próprio fiscal, muitas vezes, que faz essa avaliação, não era assim, mudou. Então, agora, quem faz a avaliação do seu ato de defesa lá é o próprio fiscal, pode ser o próprio fiscal ou o coordenador da vigilância sanitária da sua cidade e do seu município. Então, nesse processo administrativo, você faz uma carta com todos, pontuando tudo aquilo que está no auto de infração, você vai pontuar contra-argumentando ou usando alegações que são permitidas pela lei para você simplesmente, ou você pode destituir, vamos dizer assim, tornar sem efeito aquele auto de infração. Eu não gosto muito dessa linha, porque eu acho que fica muito assim aquela coisa da ética, o fiscal pode se sentir inflamado, desafiado. Então, é sempre bom a gente ter muito bom relacionamento com a vigilância sanitária, né? Até porque nós também queremos o que eles querem, o que eles deveriam querer, que é a saúde pública, né? Que é o bem da saúde pública. Então, quando a gente une forças com eles, no sentido de resolver o problema e não aquele caráter punitivo, mas o caráter orientativo, no sentido de sempre promover melhorias, aí a gente ganha tudo. Na minha concepção, é isso, sabe? A gente sempre ganha quando a gente usa uma argumentação pautada na legislação e em alegações permitidas pela lei. Ou seja, o advogado em si não é necessário, porque o próprio Nutri vai se autodefender, né? Nesse caso, para a vigilância sanitária, não é necessário. Porém, em outros processos, a gente vai precisar constituir, sim. Quando, por exemplo, se a vigilância sanitária recolhe um produto da gôndola do seu mercadinho e leva para análise, quem responde pelo Código de Defesa do Consumidor, quem responde é quem vende. Mas, claro, que quem fabrica também é acionado. Então, nesse caso, a gente tem aí a situação seguinte: se o resultado da análise de laboratório, se o produto foi recolhido para uma análise de laboratório e o resultado for insatisfatório, foi em desacordo com a legislação que a gente tem vigente, os padrões microbiológicos, por exemplo, lá da 331, né, saiu há pouco tempo, o que vai acontecer? Isso vai gerar, realmente, a vigilância sanitária tem a obrigação de acionar o Ministério Público, isso vai gerar um processo judicial, investigativo, claro que cabe defesa, mas aí, nesse caso, já é preferencial que você tenha tanto o técnico da área de alimentação, né, atuando ali para ajudar nessa parte da legislação técnica sanitária ou de alimentos, como o advogado para já correr atrás de outros recursos. Por exemplo, um habeas corpus, uma liminar, isso só o advogado pode fazer. Então, a gente vai precisar, o estabelecimento vai precisar de um representante legal para isso. Então, geralmente, não vai bastar... esse representante é quando esse processo for para o Ministério Público, né? Se ele alcançar esse patamar, óbvio, precisa do acompanhamento do advogado. Não, e acaba indo, viu? Pode demorar, mas acaba acontecendo. E isso é complicado. Então, a gente precisa... Por isso que a gente fala tanto de prevenção, fala tanto de evitar, fala tanto de como receber a vigilância, fala tanto de como fazer uma defesa, fala tanto do desafio da defesa, que é também você garantir o plano de ação para corrigir o problema, para não acontecer uma reincidência. Tudo tem concatenado, né? É uma engrenagem. Como receber a vigilância sanitária? Por exemplo, ela chega, pode o Nutri não receber, atrasar... A vigilância sanitária, ela tem poder de polícia. Ela pode entrar sem avisar, inclusive, né? Ela pode. Ela assim tem poder. Que eles chegam no local, como é que o Nutri tem que se posicionar? Então, como existe muito golpe, né? A gente precisa realmente tem que se colocar numa postura de muita, vamos dizer assim, de respeito à hierarquia. Não importa qual é o perfil do fiscal. Tem fiscal e fiscal, né? Mas ele é um fiscal. Toda autoridade
todo funcionário público, existe uma legislação federal que garante a ele ser respeitado. Qualquer coisa que você disser pode ser usada contra você, realmente, literalmente. Ele pode interpretar como desacato e pode mandar prender você na hora. Então, no caso da vigilância sanitária, o profissional que está recebendo aquele fiscal ou aquela equipe, o ideal seria ele confirmar a identidade, né? Quem é aquela pessoa que está entrando, né? Por questões de segurança. Muitas vezes o fiscal da vigilância sanitária ele não entende isso, ele vai entrando, né? Muitas vezes ele entende sim. Então, o correto é uma identificação, né? Solicitar uma identificação, pelo menos. Agora, cabe a você do estabelecimento oferecer a touquinha, né? Oferecer um avental se você tiver, mas pelo menos a touquinha já seria o ideal. Apesar de que, na minha opinião, cada um deveria ter a sua, mas o estabelecimento é que deve oferecer isso. Mas então você deve receber como? Nunca receber sozinho. Por quê? Como a gente falou, existem várias facetas aí. Então, no caso, a gente deve sempre chamar 2 funcionários para o que está fazendo, chama 2 funcionários, um na frente e um atrás, para acompanhar. Por quê? Porque qualquer coisa que aconteça, você tem testemunha também. Então, mesmo que seja seu colaborador, o colaborador daquele local, ele está ali presenciando o que está acontecendo. São mais 2 pessoas que estão acompanhando para confirmar o que foi visto, o que está acontecendo aqui. Onde que estava? Realmente essa embalagem estava aqui, essa embalagem vencida estava aqui, né? Isso faz parte do nosso estoque. Eu tenho nota fiscal disso. De onde que veio isso? Porque, às vezes, mesmo um funcionário que comeu alguma coisa e jogou a embalagem lá, jogou ali, sabe, atrás de uma prateleira, e se alguém achar aquilo e aquilo estiver vencido, já cai dentro como infração. E, muitas vezes, pode acontecer, inclusive, situações armadas, que a gente não sabe, né? Então, assim, é sempre bom não receber sozinha. Recebe com mais alguém. Porque tudo que for visto, tem mais alguém que vai confirmar. Esse equipamento está sujo. Está sujo? E aí tem a testemunha. Não, estava sujo mesmo. Ou não era bem assim. Estava sujo, mas a gente acabou de bater uma massa nessa maceira. Está na hora de pico. É operacional isso. Operacional? Tudo bem, a gente não precisa discutir. A gente pode contra-argumentar, mas não precisa entrar em embate, porque a ideia não é isso. A ideia é você mostrar o trabalho que você faz, o trabalho que é feito pela equipe. É um bom trabalho, tem manual de boas práticas, mas ele é executado. Isso aqui vai ser higienizado logo após o uso ou vai ser no final do turno? Onde está escrito? Mostrar, né? Argumentar, olha, está aqui o nosso plano de limpeza, a nossa rotina é essa mesmo. E aí mostrar isso, né? Fazer toda uma contra-argumentação pautada no plano das ideias. Qualquer jeito mais arrogante que você usar pode ser interpretado como desacato e isso pode dar problema sério. Quer ser fundamental todo Nutri ter na área os POPs, os manuais, que um grande erro que eu vejo é que os manuais, os POPs estão guardados na mesa do nutricionista, enquanto, na verdade, tem que estar no ambiente, né? Não tem esse erro também? Todos esses documentos, no caso, o POP, o Manual de Boas Práticas, são documentos vivos, precisam estar atualizados, inclusive anualmente, mesmo que você não mude nada, você precisa escrever lá, revisado pelo profissional tal, assinado por ele, foi revisado. Então, significa o quê? Que ele está vivo, ele está atualizado. E ele precisa estar onde? Ao alcance de quem usa ele, de quem precisa dele. Por mais que o colaborador já tenha decorado como que se higieniza a fruta ou vegetais, por exemplo, você precisa ter essas instruções ao alcance das mãos ou dos olhos em algum local. O POP tem que estar ali, né? Procedimento operacional padronizado tem que estar em algum lugar. Não pode estar na gaveta do dono do restaurante ou da gaveta da nutricionista lá na casa dela, ou no notebook dela, né? Pelo amor de Deus. Isso aí muita gente esquece, porque isso são documentos que precisam estar disponíveis para a autoridade sanitária, conforme a lei manda. Quais as legislações que nós devemos utilizar para montar uma defesa técnica?
Então, quando você elabora uma defesa, você precisa conhecer, claro, primeiro, no próprio... Não deve se falar mais do que aquilo que o próprio fiscal falou, ou seja, a não ser que seja para contra-argumentar mesmo, mas, via de regra, a gente vai usar a mesma legislação que o fiscal utilizou no seu termo de infração. Então, no termo de infração, ele precisa ali mencionar qual foi o desvio, qual foi a infração e baseada em qual legislação, baseado em qual legislação ele notificou aquilo ali. Então, naquela legislação que foi apontada, você vai também buscar nela como é que está escrito, foi exatamente daquele jeito que estava na real? E assim, estava, ok. Vamos dizer que o fiscal encontrou, por exemplo, uma caneta, né, no meio, uma caneta em cima de uma bancada e um avental, um uniforme de um colaborador que estava lá na produção, que não é o local correto, certo? Então, uma caneta esferográfica com tampinha pode aparecer depois dentro de um pão, né? Dentro de um bolo, a tampinha pode cair dentro, né? De um creme, pode aparecer em algum lugar. Por quê? Porque é um objeto estranho à operação. E o fiscal, encontrando isso, ele pode te multar. Pode. O uniforme do funcionário tem que... Qual é o local correto? Ou no corpo do funcionário ou no armário do colaborador, né? Tem local para isso. São objetos pessoais. Objetos pessoais, celular, chaveiro, não tem que estar na produção. Então, isso é comum. É uma das infrações comuns também, das penalidades aí, né? As penalidades é quando você já recebe a penalidade. Quer dizer, as penalidades mais comuns são as multas, nem a multa, é o termo de infração. É mais comum o termo de infração. O termo de infração é o documento que te dá a chance de fazer a defesa antes da multa chegar. Entendeu? E a notificação é o documento que te alerta, te aponta onde você está errado e já te sinaliza que você pode receber um termo de infração. E aí sim você vai ter um prazo para fazer a defesa, que são 10 dias. 10 dias úteis, né? E aí, defesa, quais legislações que o Nutri utiliza? Então, nesse caso, você vai utilizar quais legislações? A legislação, aquela que foi apontada no termo de infração, para você avaliar se realmente foi aquilo mesmo que aconteceu e comparar. Então, no caso de uma caneta, um uniforme e tudo mais, você vai alegar o quê? Você não tem o que alegar. Está errado. Não está correto. Correto não está. Ah, mas, poxa, uma caneta. Ah, alguém pode dizer isso, né? Mas, poxa, uniforme, funcionário acabou esquecendo ali. Não, está errado. É passível de penalidade, sim. Assuma o erro e parte para a correção, né? Calma aí, assumir mais ou menos. Porque quando você assume, aí não tem jeito, aí você vai ser penalizado mesmo. Por isso que eu falo, depende do que você quer, qual é a estratégia que você vai querer na sua defesa. Dependendo da estratégia, pode ser isso, porque não tem jeito. Uma vez eu fiz uma defesa para o PROCON que eu já sabia que não tinha como ganhar. Aliás, foi a única que eu perdi. Eu sempre ganhei todas, sinceramente. Não é me vangloriando, não é engodo. É verdade. Mas por quê? Porque eu já sabia que não tinha jeito. Né? Mas depois até posso contar essa história depois. Mas, enfim, quais as legislações? Existe uma legislação muito especial, que é a 6437, que é uma legislação federal de 1977. Pasme. E ela já sofreu, ao longo desses anos todos, mais de 20 retificações, porque é nessa mesma legislação que fala sobre os valores da multa, né? Ela classifica as penalidades em leve, grave, gravíssima e estabelece o valor das multas. Só que, claro, que com uma mudança de moeda ao longo desses anos todos, né? Toda a inflação e planos econômicos e tudo mais, claro que tinha que ter retificação no sentido de corrigir. Então, ela, embora tenha recebido várias retificações, ela continua valendo para algumas premissas, né?
que seria justamente a questão das circunstâncias onde aconteceu a infração, ou as infrações, né? Ela parte do pressuposto que todas as circunstâncias precisam ser consideradas. Então, principalmente quando é primariedade, quando é o caso de primariedade, quando nunca o estabelecimento foi autuado por aquele motivo específico, entendeu? Então, a gente precisa, como é que se diz? Precisa fazer uma defesa pautada considerando essas circunstâncias, porque se você nunca incorreu naquele problema, então é como se você pedisse mais uma chance. Pô, então, com as palavras bem montadas, numa escrita bem feita, e daí a importância de realmente você dominar o português, né? Saber escrever bem, saber se expressar bem, sem mimimi, sem muito mimimi, porém com um pouco de ênfase, sim, um pouco de apelação, mas a apelação que a 6437 de 1977 já fala sobre isso. Ou seja, se você tem lá, no caso da caneta, a caneta você utiliza para marcar uma validade, para preencher uma etiqueta, ela faz parte da operação. Então, você pode alegar isso. É uma argumentação. Ele pode ser aceito ou não, mas o ideal é sempre que você faz a defesa, você mostra aquela circunstância que aconteceu, tipo, a caneta faz parte da operação, eu preciso dela para preencher as minhas etiquetas operacionais ali do meu dia a dia, porém, você já dá uma solução também, porque ela não pode ficar largada em qualquer lugar, né? Se eu tenho uma testemunha que me diz, poxa, mas onde é que estava essa caneta? Ah, Márcia, estava bem em cima da bancada onde o padeiro estava bolhando o pão. Aí não pode, porque é contaminação cruzada, né? Eu não vou falar isso na minha defesa, claro, mas eu sei, não está correto. Então, o que eu tenho que resolver? É isso que eu falo, o plano de ação, o desafio é esse. Não, eu uso a caneta, a gente vai alegar isso, uso a caneta para preencher minhas etiquetas, tal, porém, já determinamos um local fixo, fizemos treinamento com toda a equipe, orientamos toda a equipe e já manda junto o treinamento que você deu, a lista de presença com o tema que você abordou, né? Tudo, o conteúdo que você abordou, já manda tudo isso. Se puder mandar uma foto, manda a foto. Agora vai ficar aqui nessa caixinha, né, num local separado, a gente vai preencher etiquetas na sala do nutricionista, na sala, no administrativo, não vamos preencher mais na produção, sei lá, não é inventar, desculpa, tem que planejar, montar um plano de ação em acordo com a equipe, porque não adianta você fazer bonito no papel e depois chegar na hora, não executa. E convença o fiscal que vai julgar que realmente você teve empenho para corrigir aquela falha, né? A ideia é essa, a ideia é mostrar que primeiro, que o estabelecimento sempre trabalhou preconizando a saúde pública, tem todas as documentações disponíveis, né, para o colaborador e para a autoridade, e tem os registros dos controles que são previstos no manual, os POPs, tudo mais. E aí, quando você mostra que você trabalha com profissionalismo, não tem como ele não aceitar a sua argumentação, porque ele está vendo que existe uma pessoa responsável que cuida dali. Mesmo que ela não vá todo dia, o consultor não vai todo dia, mas ele deixa sempre ali todo o seu material, ele avalia os registros, ele toma as providências, ele dá treinamento, né? Ele faz um plano de ação para uma ação corretiva, ele toma uma ação corretiva, ele tem como provar que existe um acompanhamento. E aí ele consegue provar também que toda aquela infração que recebeu uma notificação, um termo. A notificação não precisa de defesa, mas o termo de infração, sim. Então, ele consegue mostrar que foi circunstancial, que ele já tomou uma providência, e aí ele tem que entrar com uma outra alegação, que é o que a 6437 permite.
é que você consiga transformar aquele termo de infração numa advertência. E isso é muito legal. Você conseguir transformar numa advertência. E aí você se livra, naquele momento, daquela multa, que pode ser uma multa alta, dependendo do que se encontrou. Como existe uma classificação de infrações, você pode entrar com pode receber, por um conjunto de várias infrações graves, o fiscal te multar como uma infração gravíssima. E aí o valor da multa é bem alto. E como é que se estabelece o valor dessa multa? De acordo com o poder econômico de cada estabelecimento. E aqui no estado de São Paulo existe, inclusive, uma legislação que não permite, tem um teto, né? Um teto que você pode alcançar. Mas, dependendo do poder econômico dessa empresa, ela pode pagar até mais de R$1 bilhão. Por exemplo, agora está se verificando, não se está verificando muito por conta da Covid, né? Da pandemia. Mas a ideia é entender que o rótulo errado também prevê uma multa, mas também prevê uma defesa, com certeza, né? Por exemplo, todas as ações que o fiscal da vigilância faz no local é baseado na CVS 5 ou ele utiliza outras assim? Ele pode utilizar outras. Existem outras legislações que a vigilância sanitária também cuida, né? Também fiscaliza. Ela também fiscaliza a execução, como é que a gente fala? O cumprimento dessa legislação. Por exemplo, a lei do fumo, né? A lei do fumo em locais públicos e tudo mais, isso é vigilância sanitária que verifica. Lei do ruído, lei do silêncio, também é outro ponto que a vigilância sanitária também cuida. Os protocolos para Covid, se estão sendo cumpridos ou não, também é passível de multa. E a gente precisa, lógico, ficar atento sobre isso, porque mesmo depois que as regras se afrouxam um pouco, com certeza protocolos ainda continuarão tendo que ser cumpridos. Então, quem vai fiscalizar isso é a vigilância. Se eu for penalizado, eu posso me defender? Pode, mas tudo depende, né, da argumentação que você vai usar. A mesma coisa, a reutilização de óleo de fritura, é outra legislação que eles também utilizam. Proibição, por exemplo, de venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos. Você precisa, inclusive, ter a sinalização. Muitas dessas leis exigem sinalizações, adesivos, cartazes, em locais estratégicos, conforme a lei manda. E se você não tiver essa sinalização correta, você vai ser penalizado. Penalizado por falta de sinalização, né? Uhum. Oi? Desculpa, não entendi. A pessoa pode ser penalizada por falta de sinalização, né? Às vezes nem ocorreu o fato. Também. Uhum. Isso. E aí, por isso que o consultor tem um papel aí também de estar sempre lembrando sobre isso. Mas eu pintei a parede aqui, ou arrumei aqui o azulejo que estava quebrado e tirei o adesivo. Não, e aí? Ninguém viu? Só a fiscalização que viu. Putz. É penalizado, né? Penalizado. Então, todas as regras sanitárias para a estrutura física, então, o Código Sanitário da cidade, o Código de Edificações da cidade, também pode ser usado, da cidade ou do estado, depende do local, da região, né? Pode ser utilizado para penalidade também. De repente, você fez um puxadinho. Mas eu só fiz um puxadinho aqui, fiz uma área aqui para lavar as caixas, mas é área construída, meu bem. Você avisou a prefeitura? Não. Então, pode ser penalizado, sim. Não só pela vigilância sanitária, né? Existem os fiscais também, outros fiscais, né? E, então, assim, cada município tem a sua legislação, pode ter essa legislação de alguma coisa específica. Por exemplo, visite a nossa cozinha. É uma lei antiga que ninguém nem está usando muito, né? Água filtrada, se o cliente pedir. É obrigatório ter na cidade de São Paulo e na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo. E outras cidades começaram a adotar também. E é isso. E aí, assim, qualquer um que faça uma denúncia na cidade de São Paulo pelo 156, antigamente existia o Disque Sujinho, né? Que era um telefone que você ligava a qualquer hora do dia, da noite, final de semana, feriado, você fazia a sua denúncia, não precisa se identificar, até hoje é assim, ok?
Mas, eu vi uma barata na lanchonete. A fiscalização tinha que ir lá. Hoje você faz pelo canal 156, né? Aqui na cidade de São Paulo. E qualquer um pode fazer isso, né? Qualquer um, inclusive o seu concorrente. Inclusive o seu concorrente. Com certeza. Por exemplo, e podemos pedir mais prazo para enviar uma defesa? Por exemplo, der um prazo Boa pequeno, pergunta. assim, a gente pode alongar, assim? Boa pergunta. Porque muitas vezes o dono do estabelecimento ele recebe aquele termo de infração, ou ele nem está na loja, ou não está na lanchonete, não está no local, no restaurante, ou na indústria, né? Ele não está, e aí alguém recebeu a vigilância sanitária. Só que ficou aquele papel guardado lá na gaveta do caixa, né? Ou lá na administração, mandaram para a menina, para a secretária financeira, e não lembraram de avisar para o franqueado, para o dono do restaurante. Ficou lá. O que aconteceu? Passou o prazo. Ou seja, a gente não pode pedir prazo para responder à defesa, entrar com a defesa. Não é possível isso. Você, a partir do momento que você recebeu o termo de infração, você tem 10 dias de prazo. Agora, é claro, se o 10º dia caiu no domingo, caiu no feriado, o próximo dia útil vai ser o prazo. Igual quando você paga uma conta, né? Mas são 10 dias. O que você pode pedir prazo é para resolver o problema. Então, na sua defesa, você pode, dependendo do caso também, se for uma infração leve, por exemplo, né? Nada que... outra argumentação é essa também, de você alegar que houve ou não houve risco contra a saúde pública? Um risco iminente. O que é um risco iminente? Poxa, o produto está vencido. É considerado um risco iminente. Por mais que a gente saiba que muitos produtos venceu a validade, ele continua ali viável, né? Vamos dizer assim, viável tecnicamente falando, mas legalmente ele não é viável. E não tem garantia de que ele está viável, porque se venceu a validade, o fabricante que determinou aquela validade, ele é quem sabe. É ele quem sabe a validade do produto dele, né? E aí o que acontece? Se você tem uma infração que é possível, que não teve risco iminente contra a saúde pública, você consegue pedir mais prazo para resolver aquela questão. Por exemplo, um teto sujo ou um teto que está queimado, porque muitas vezes a coifa, o sistema de exaustão não está funcionando muito bem, né? E aí aquele teto fica todo escuro. Isso é uma infração. Pode ser penalizado. E aí não dá para fazer isso em 3 dias. Como é que você vai pintar o teto ou mudar o sistema de exaustão em 3 dias? Aí você, na sua defesa, você consegue pedir mais prazo. E o prazo quem define é o estabelecimento que pede. Você pode pedir tudo, pode pedir 1 ano de prazo. Quem decide é a fiscalização, né? É a Vai vigilância aceitar sanitária. ou não esse pedido, né? Aceitar ou não. Só que, claro, tem situações que são plausíveis. Você pode pedir 3 meses, dependendo da alegação que você faça, né? Então, você pode falar, olha, estamos em plena pandemia, passamos por um processo de 2 anos de pandemia, né? 1 ano e meio, 2 anos de pandemia, a situação econômica mudou, eu não tenho condição de fazer isso agora, eu vou fazer. Mas eu vou... então, assim, vamos dizer que a infração tenha sido em cima do sistema de exaustão, não em cima do teto que está sujo, que está queimado, que está fumaçado, entendeu? Então, você pode dizer, não, eu vou pintar o teto, tal, eu vou abrir aqui mais uma ventilação natural aqui, com um exaustor aqui de parede, tem essas possibilidades. Mas o sistema todo eu não consigo fazer agora, eu preciso de um prazo, preciso de 3 meses. É uma ideia. Vou pedir um empréstimo do BNDES para contratar um engenheiro para fazer um projeto de exaustão correto, e aí resolver todo o meu problema, comprar um motor novo, papapá. Tudo isso você pode alegar, mas isso tudo vai ser checado. Então, assim, no final de 3 meses, vou com falar certeza... que vou fazer. Eles, na visita anual, como a doutora comentou que eles sempre fazem, não fez, aí já é uma infração em dobro, né? Você propôs uma mudança e não fez, né? Ele pode considerar isso, que é reincidência, com certeza. Reincidência, ele pode considerar. Agora, a dica que eu dou é o seguinte, principalmente aqui em São Paulo, que são muitos fiscais, né? A dica que eu dou é, mesmo que não seja reincidência e você está fazendo a defesa, eu sempre alego, não alego que sou primária, que o estabelecimento é primário. Eu ressalto tudo que eles... sabe,
a importância dele como empreendedor ali, como um serviço, um local que dá emprego para muita gente, que nunca teve problema de surto, nunca teve problema de... Se isso for verdade, né? Que há anos que ele está ali naquele mesmo ponto, sempre com refeições de qualidade, empregando pessoas, prestando serviços, né, para a comunidade e tudo mais, e que por conta disso ele tem interesse também em resolver o problema. Então, precisa de mais prazo. Então, pode ser... Então, a dica que eu dou é que sempre pedir que seja convertido em advertência. Por quê? Porque existe essa possibilidade de você não ser o mesmo fiscal, de não saber... Porque se for o mesmo, ele vai falar, não, mas isso aqui não é a primeira vez que acontece. Sim. Não é a primeira vez. E ele escreve, viu? Ele responde. Aconteceu eu, já quando já peguei algumas fiscalizações, é bem detalhada. Até um carimbo num cardápio que você não coloca, eles colocam, né? O profissional, não, carimbou, o carimbo, é tudo detalhadinho. Por exemplo, a doutora Márcia Mello, ela tem anos de experiência, de convivência, de assessoria. 31 anos, qual foi o caso mais inusitado, assim, que a doutora teve que fazer uma defesa? Teve algum que chamou a atenção? Que queira compartilhar aqui? Me chama a atenção, porque, assim, para falar a verdade, quando eu comecei, né, como responsável técnica, como gerente de um departamento de qualidade de uma rede grande, a gente não tinha, na época, a gente não tinha um departamento jurídico ou uma assessoria jurídica para essas coisas. Não tinha nada disso. Tinha a Márcia Mello lá, na época eu era Márcia Santos ainda, que era nome de solteira. Eu adotei o nome do meu primeiro marido, porque ele sempre me deu sorte. E o Andrezinho deixa eu usar, ele é gente boa, ele é meu amigo, pai do meu filho. E aí eu tinha lá a pessoa lá que pensou, se vira. Era assim mesmo. Se vira. Aí eu ficava olhando para aquele documento, documento olhando para mim. Eu tive que, né, estudar, correr atrás, saber como é que era, como é que não era. Assim, a gente não tinha internet nessa época, né? Bom, e aí o caso que mais me chama a atenção, que me lembra, é o seguinte. Foi um caso do IPEM. O IPEM, que é o Instituto de Pesos e Medidas, que vai lá todo ano, né, checar a sua balança, né? Mesmo a balança que está dentro da produção, ele tem que checar. Mas esse caso foi o caso que o fiscal entrou na lanchonete, no restaurante, pediu um chopp e sentou na mesa para tomar o chopp, só que ele não tomou o chopp, ele abriu uma maletona, tirou uma proveta, tirou uma pipeta, esperou uns minutinhos para decantar aquele chopp, né? Porque tem o colarinho, né? A espuma, assentou um pouco a espuma, e aí ele pipetou aquele chopp, colocou na proveta e mediu. E comparou com o que estava escrito no cardápio. Na época, a gente dizia que vendia 300... Quanto é que era? 300 ml de chopp. E, na verdade, ele mediu, deu, se eu não me engano, 270, 280 ml, alguma coisa assim. E aí, o que acontece? Você promete, está dizendo que vende uma coisa e está vendendo outra. Né? Está vendendo espuma. Putz! E autuou. Aí sobrou para quem? Doutora Márcia Mello, fazer um favor de comparecer na loja tal. Meu Deus. Aí, o que eu fiz? Eu fiquei pensando, gente, como é que eu vou fazer defesa disso? E como era uma rede de franquia, o franqueado, lógico, ele quer apoio, ele precisa de apoio, né? O franqueador promete o apoio para ele. Então, eu me sentia realmente naquela obrigação, mesmo sendo de controle de qualidade, eu vi que a gente estava com um problema ali, né? E aí, assim, eu conversei com um contador antigo, né, que já tinha feito algumas defesas, inclusive, bem antigo. Acho que esse seu Fernando da Orça, acho que ele até morreu já, não sei. Mas fui conversar com ele, né? E aí eu fui entendendo que muitas vezes você pode utilizar argumentações que têm a ver com uso e costume do povo, para você conseguir fazer essa utilização das alegações das circunstâncias. Aí eu fui pesquisar quais eram os tipos de como é que se tira chopp, qual é o tipo de chopp, como é que o povo, as pessoas geralmente que consomem chopp gostam do chopp.
Aí eu descobri e coloquei isso na minha defesa. Olha, o público gosta de 3 tipos de chopp. O colarinho, com colarinho, sem colarinho e o copo de leite. Eu nem sabia o que era copo de leite, meu filho. Eu fui pesquisar, né? Eu nem sou de beber assim, né? Quando tomo um chopinho, são 2 chopinhos, olha lá, 3. Se estiver muito animado, 4. Não é uma grande conhecedora, né? Não sou conhecedora nem beberrona. Então, assim, independente de ser beberrona, não, a pessoa muitas vezes sabe dessas coisas. A defesa foi completa, né? Minha filha, aí eu aleguei isso, que tem clientes que gostam do copo de leite, que é só espuma, tem cliente que pede o colarinho alto e tem gente que pede sem colarinho nenhum. Então, via de regra, a gente dá o chopp com colarinho, né? Porque é o preferencial. E por conta desse uso e costume do povo, eu rogo, aí vem a palavrinha, tem alguns terminhos até jurídicos, né, que a gente ensina no curso, rogo que seja convertido em advertência. E aí, enquanto isso, o que a gente fez? Corrigiu em todos os cardápios a quantidade. Então, assim, a gente não vende 300 ml, exatamente 300 ml. A gente vende, no caso, aí colocamos 200 e... Se eu não lembro mais as quantidades, mas a gente mudou, acho que para 290, e aí treinou todo mundo de novo, e tal. Mas é assim, a ideia é só colocar o colarinho alto quando o cliente pedir e o copo de leite, se o cliente pedir. Via de regra, e sem colarinho também, se o cliente pedir, porque tem cliente que fica raivoso se você não manda o colarinho, porque é uso e costume do povo. Então, é igual a portuguesa. Aquilo que entra no coloquial, no dia a dia, acaba virando regra. Então, acabou virando regra a gente mandar o chopp com o colarinho, porque é o que o público pede. Então, para mim, essa foi a mais inusitada, porque não tinha nada a ver com a regra sanitária, não tinha nada a ver, né, com a parte de qualidade, de risco contra a saúde pública. Mas ele pegou no pressuposto que está oferecendo algo de quantidade que, na verdade, não está tendo em ml, né? Ou seja, um fiscal bem... O cliente está comprando, seja, ele ficou guardado na mente da doutora Márcia Mello, né? Eu nunca mais esqueci. E engraçado que depois eu tive umas 2 ou 3 oportunidades de ter acontecido isso em outros lugares, que eu também fiz a mesma defesa. Evitou. E ganhei. E ganhei de novo. Com certeza. Tendo um bom embasamento dos conhecimentos, como a gente viu na entrevista, dá para ganhar todos? Existe algum caso ou ainda tem algo que impeça o Nutri ganhar uma defesa? Então, para falar a verdade, eu nunca perdi nenhuma, não. A do Procon aí, ficou de contar aí. Tem a do Procon. Não tem jeito. Porque o franqueado colocou uma faixa no drive-thru dele, somente múltiplos de 5. Não pode. E o pior é que a minha equipe já tinha detectado esse problema. Inclusive, ontem mesmo a gente eu conversei com uma... Nossa, faz tantos anos isso, mas essa supervisora que fazia, que era da minha equipe, que fazia a avaliação dessa loja, a gente é amigo até hoje, né? A gente tem muita gente que a gente conhece, né? Dessas épocas, né? E aí ela comentou isso. Mais que aquele franqueado fulano de tal... Nossa, ela lembra, né? Tem muita coisa que a gente não esquece mesmo. E aí ela colocou no checklist dele, tirou ponto dele na avaliação de que ele não podia fazer aquela faixa, porque pelo Código de Defesa do Consumidor, você não pode induzir o consumidor a comprar a quantidade que você quer. O consumidor tem o direito de comprar a quantidade que ele quer, claro, dependendo, por exemplo, quando tem pouca escassez de um produto, que você tem um preço promocional muito grande, aí você pode colocar, olha, até 5 unidades, né? Por conta dessas questões aí que são outras questões. Padronizar porções, né? Uhum. Mas você não pode chegar e padronizar lá. Não, você pode também fazer um combo, isso pode. Desde que, se o cliente quiser comprar separado, que nem o kit infantil que vem com brinquedinho. Se o cliente quiser comprar só o brinquedo, ele pode. Você não pode fechar a questão, não, somente no kit, não. Você pode cobrar o preço que você quiser também,
né? Você vai comprar só o brinquedinho, você vê que o preço é outro preço, né? É o É um preço preço do lanche absurdo. todo, que faz a pessoa É, comprar o combo. Mas é. está A ideia essa é você comprar. opção. É você dar essa opção para o consumidor. Se ele vai querer ou não, se é rentável ou não, é outra É, história, né? é isso aí. Então, o que acontece? Esse franqueado colocou uma faixa gigante no drive-thru, dizendo que o usuário do drive-thru só poderia comprar se fosse múltiplos de 5. Você quer quibe? Múltiplos, só 5. Você quer esfirra? Só 5. Né? Nem falei de onde que foi esse Ou problema, né? seja, ou seja, essa defesa não teria nem argumento para Não, ganhar, né? aí eu chamei o franqueado e falei, ó, não, e pior que, né, você não acredita, um dia antes eu falei para essa supervisora, falei, Dinha, eu vou lá e vou rasgar essa faixa, porque eu sou desse tipo, assim, meio barraqueira às vezes, né? Quando sobe o sangue, não, eu vou lá, sou eu que vou, é a gerente que vai lá, eu vou lá arrancar aquela faixa. Me aguarda, é que eu muito ocupada, não deu tempo. Chegou o Procon e lascou. Aí eu falei para ele, então, meu querido, eu vou fazer a sua defesa, porque é minha obrigação, ok? Mas eu já sei que a gente não vai ganhar. Não tem como ganhar. Isso aqui é Código de Defesa do Consumidor, você não pode fazer isso. E a nossa supervisora te alertou. Você foi avaliado e você perdeu ponto nisso aqui. Então, tipo assim, ele não poderia nem dizer que o franqueador não tinha orientado, sabe? Ele não poderia alegar nada. Ele meteu o galho dentro, vamos falar o português correto. A gente fez como é que fala? A defesa, mas na época eu nem utilizei o argumento da primariedade, para falar a verdade, não usei. Eu eu nem lembro exatamente qual que foi o argumento, mas eu lembro que eu fiz uma defesa, mas não ganhamos. E já sabia, mas foi só assim que o franqueado aprende, só assim que o dono de estabelecimento aprende, Ou às seja, vezes, sabe? fica uma questão em cima. Quando o Nutri percebe o erro, notifica o dono e que nem esse caso ele não aceita. E aí ocorre a notificação. O Nutri ele pode apresentar que ele avisou. O que o Nutri pode se resguardar? Então, assim, na minha opinião, se você presta serviço para um estabelecimento, você tem que ir com ele até debaixo d'água, né? Até o inferno. Nas horas boas e nas horas ruins. Não importa, você vai ter que fazer o seu papel. Mesmo que você tenha avisado, não adianta, é igual mãe. Mãe não avisa para o filho? Filha, eu falei para você não subir na cadeira, eu falei, você caiu. Mas ela vai lá, ela cuida, ela bota o remédio, ela perdoa. A gente é assim, porque o nosso trabalho é esse, né? A gente é pago para prevenir, para acompanhar, para corrigir, para resolver, para ajudar. Então, não tem como, a gente tem que fazer, né? A Mas não ser até assim, que em seja uma... situações bem gritantes, assim, forro sem trocar, situações que o Nutri vê, meu Deus, eu vou literalmente perder o meu CRN, assim, né? É melhor o Nutri sair, né? Quando Não. ele vê que não tem respaldo, melhor ele dar tchau, né? Quando é risco contra a saúde pública iminente, aí é diferente. Aí você não pode ser conivente, que inclusive o nosso código de ética já prevê isso. Você não pode ser conivente com coisa errada. Não pode. Se você for omissa, você está cometendo uma infração. Né? Se você for omissa, se você for conivente, você está errado também. Então, é obrigação denunciar. Você pode até continuar prestando serviço, mas você tem que denunciar. Ou você sai e denuncia. Tem muita colega que passa por situações assim, situações de risco iminente contra a saúde pública, mas não denuncia. Eu acho errado. Eu acho que... E depois ainda fala para alguém, ainda conta para alguém. Então, assim, se você contou, conta para mim não, conta lá para a vigilância. Você não precisa se identificar. Não precisa se identificar. E você faz o seu papel. Eu posso morrer por causa disso, mas eu faço o que é certo. E já aconteceu comigo, que nem sabia lá que a equipe ia jogar a minha carne pelo muro lá da cervejaria onde eu prestava serviço, era nutricionista da unidade. Eu vou ficar quieta? Sabia que o chefe de cozinha da noite, do meu turno, estava traficando droga. Eu vou ficar quieta? Desculpa, mas eu posso até morrer, mas
Não dá. Aí vem as habilidades de cada um e a forma de encarar a vida de cada um. Alguém pode dizer que eu sou trouxa, alguém pode dizer que eu sou romântica, que eu sou burra, mas eu tenho dentro de mim o que é correto, porque aprendi com meu pai e com a minha mãe, entendeu? Então, são valores... Valores, com certeza. Gente, eu queria agradecer muito a doutora Márcia Mello pela segunda vez, né? Tá ajudando, compartilhando a sua visão, o seu ensinamento. Para quem não sabe, já tem uma entrevista com a doutora Márcia Mello no canal, que ela falou sobre rotulagem de alimentos. A entrevista está riquíssima também. E gratidão, hein, por sempre estar compartilhando, ajudando. Eu que agradeço. Eu fico muito agradecida a você pela sua participação, que você só veio para enriquecer mais ainda e me ajudar, porque eu não estava mais conseguindo fazer isso tanto assim, e você ajuda muito. Muito obrigada, viu? Obrigado. E você, doutora Márcia? Tchau. Tchau, meu amor. Fica com Deus.